Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula preparatória para concursos Decifrando a Radiologia. Eu sou o Jean Miranda, tecnólogo em radiologia, especialista em tomografia computadorizada e ressonância magnética, e hoje venho falar para vocês um pouco a respeito dos meios de contraste e seus usos nos exames de tomografia computadorizada. Os meios de contraste são substâncias utilizadas para distinguir o contraste entre patologias e tecidos normais. Os meios de contraste são de grande valia na detecção e caracterização de tumores, infecções, processos inflamatórios, lesões pós-traumáticas e etc. Na aula de hoje, então, a gente vai falar um pouco só a respeito dos princípios básicos dos meios de contraste em tomografia computadorizada, meios de contraste intrínsecos e extrínsecos em tomografia computadorizada, meios de contraste iônicos e não iônicos em TC, osmolaridade e viscosidade dos meios de contraste em tomografia, e de administração dos meios de contraste em tomografia computadorizada também. Todos esses quesitos de extrema importância que são abordados em alguns concursos públicos. Falando um pouco agora a respeito dos princípios básicos do meio de contraste em tomografia computadorizada, os meios de contraste alteram as respostas dos tecidos à radiação eletromagnética, aumentando as diferenças entre eles nas imagens. Por essa razão, os meios de contraste são especialmente úteis para a visualização de vasos sanguíneos, estudos fisiológicos e funcionais, além da caracterização e aumento da conspicuidade das lesões. O modo de ação dos meios de contraste iodado é simples. Eles aumentam a absorção dos raios-x no tecido onde se encontram, com o consequente aumento do contraste entre os tecidos adjacentes. Este aumento de contraste depende da quantidade de iodo presente no tecido, que por sua vez é dependente da distribuição do meio de contraste entre o plasma e os espaços intersticiais. Bom, então quando a gente fala de meio de contraste em tomografia computadorizada, a gente tem que diferenciar dois pontos em particular, que são os meios de contraste intrínsecos, são aqueles que a gente vai encontrar presente no organismo e no tecido do paciente, né? São aqueles meios de contraste que a gente vai visualizar e diferenciar de acordo com cada estrutura anatômica, com cada fisiologia e patologia presente nos pacientes. Então, os meios de contraste intrínsecos nós podemos encontrar nos órgãos e tecidos, né, como, por exemplo, a gordura, o sangue e o osso, cada um com uma densidade diferente. Existem os meios de contraste extrínsecos, que são aqueles que nós manipulamos, que nós injetamos no paciente de diversas formas e maneiras, com o objetivo de se realçar, detalhar e demonstrar algumas estruturas de formas em particular, tá? Então a gente tem como, por exemplo, o bário, o iodo, o ar, a água, dentre outros meios de contraste extrínsecos que nós podemos utilizar na tomografia computadorizada. Hoje nós vamos dar ênfase em particular ao iodo. Meios de contraste iodados na tomografia computadorizada. Os meios de contraste iodados hidrossolúveis são soluções estéreis contendo iodo. O fator mais significativo dos meios de contraste iodados é seu conteúdo de iodo. O alto peso atômico de iodo é responsável pela radiodensidade e pelo aumento do contraste entre os tecidos adjacentes. Os meios de contraste podem ser monômeros, possuem um anel benzêmico, ou dímero, possuem dois anéis benzêmicos. Então, a gente tem aqui, né, um gráfico demonstrando para vocês a diferença molecular de um monômero, que possui um anel benzêmico e três átomos de iodo, e a gente tem o dímero, que possui dois anéis benzêmicos e seis átomos de iodo em sua composição, tá? Os meios de contraste em tomografia computadorizada, eles podem ser considerados em meios de contraste iodado iônico, que é aquele que, quando em solução, dissocia-se em partícula com carga negativa e positiva. Os compostos iônicos têm alta concentração de contraste, podendo levar a reações adversas. E a gente tem também os meios de contraste iodado não iônico. Esses meios de contraste não liberam partículas com carga elétrica, têm concentração de contraste menor do que a do sangue e raramente provocam alguma reação adversa. Meios de contraste mais recentes não iônicos estão sendo utilizados na rotina clínica em quase todas as instituições, pois têm menos efeitos adversos do que o meio de contraste iodado iônico. A gente vai falar um pouco também agora sobre a osmolaridade dos meios de contraste da tomografia computadorizada. A osmolaridade significa o número de mols de partículas osmoticamente ativas presentes em solução por quilograma de solvente.
A quantidade de partículas em relação ao volume de solução determina a osmolaridade do contraste. O contraste iodado iônico tem maior osmolaridade do que o não iônico. Os meios de contraste iodados podem ser classificados em hipoosmolares, com baixa osmolaridade, e hiperosmolares, são aqueles com alta osmolaridade, e isoosmolares, tá? Então aqui a gente tem a classificação dos meios de contraste iodados de acordo com sua osmolaridade. Nesse gráfico aqui a gente consegue ver em vermelho os que possuem alta osmolaridade, o em azul com baixa osmolaridade, aqui são as suas seu nome de revenda, e aqui o isomolar em amarelo, né, que são aqueles que possuem baixa, aquele que tem o isoosmolar, que são isosmolar em sua composição, tá? Então a gente vai falar um pouco agora a respeito da viscosidade do meio de contraste em tomografia. Esse fator é extremamente importante, principalmente na questão de injeção do meio de contraste à base de iodo. A viscosidade altera o fluxo de injeção intravascular do meio de contraste e pode se tornar um fator limitante, principalmente em injeções manuais. Quanto maior a densidade e viscosidade, maior será a resistência ao fluxo do contraste. Contraste mais viscoso vai diminuir a velocidade da injeção e dificulta sua diluição na corrente sanguínea, principalmente em pacientes que possuem acesso venoso ali menos calibroso, onde essa viscosidade pode atrapalhar e causar algum desconforto no mesmo durante a sua injeção. A evolução dos meios de contraste iônicos para não iônicos, ao mesmo tempo que reduziu a osmolaridade e toxicidade, determinou um aumento da viscosidade desses meios de contraste, tá? Os meios de contraste de alta osmolaridade possuem moléculas pequenas e com menor tendência à agregação que os de baixa osmolaridade, facilitando a infusão do meio de contraste. A temperatura vai afetar diretamente essa questão da viscosidade, tá? Por isso, o aquecimento dos meios de contraste de temperatura corporal reduz a viscosidade de todos os compostos, permitindo maior velocidade da injeção. Uma prática que vem sendo adotada ali em todos os ambientes de tomografia computadorizada é o pré-aquecimento do meio de contraste iodado, tá? Ele é uma boa prática, indicado principalmente em certas ocasiões, como velocidade de injeção maior do que 5 ml por segundo. Então, todo serviço de tomografia computadorizada tem ali um aquecedor, onde esses meios de contraste vão ficar ali dentro daquela determinada estrutura, para que quando for manipulado e injetado no paciente, ele esteja mais próximo possível da temperatura corporal, diminuindo assim a sua viscosidade, facilitando com isso a injeção desse meio de contraste na via de acesso do paciente. Guardem isso, que isso é muito importante e é cobrado também em bastantes concursos públicos, tá? Bom, então a gente tem aqui um quadro, né, um gráfico demonstrando a viscosidade do meio de contraste iodado, de acordo com a variação da temperatura em graus Celsius. Então aqui a gente vai ter em laranja a viscosidade dos meios de contraste a 20 graus Celsius, e em azul a viscosidade a 37 graus Celsius. Repare que em 37 graus Celsius, em todos os meios de contraste presentes aqui, a viscosidade dele vai diminuir bastante em relação à temperatura de 20 graus Celsius. Isso é extremamente importante durante o uso na rotina clínica. Bom, a gente vai falar um pouquinho também das vias de administração desses meios de contraste na tomografia computadorizada, né? A gente pode administrar esse meio de contraste por via oral, quando o meio de contraste é ingerido pela boca. Isso é extremamente importante também, porque cai em concurso público. Via parenteral ou endovenosa, quando o contraste é administrado por via venosa ou via arterial, a via arterial mais utilizada nos exames de hemodinâmica. Via intracavitária, quando o meio de contraste é administrado pela parede da cavidade em questão. E a via endocavitária, quando o meio de contraste é administrado por meios de orifícios naturais que se comunicam com o meio externo, tá? Bom, então a gente tem aqui o que é mais comumente utilizado nos serviços de tomografia computadorizada, que é a padronização da dose do meio de contraste. Esse padrão varia em torno aí de 1,5 a 2 ml por quilograma de peso corporal. Também é uma questão cobrada em muitos concursos públicos, a gente tem que prestar atenção e gravar bastante isso daí. Então a gente tem aqui os diversos meios de contraste, né, e sua concentração presentes ali no mercado, tá? Então, numa concentração de 300 miligramas de iodo por ml, o contraste vai ser em torno de 1,5 a 2 ml por quilo. Gravem isso daí, tá, pessoal? A gente vai falar um pouco também sobre uma questão muito importante da gente saber, que para utilizar em determinados exames, são as fases do meio de contraste venoso da tomografia computadorizada, também é cobrado em concurso público.
A gente tem aquela fase pré-contraste, onde nós não temos a presença do meio de contraste no organismo. A gente tem a fase arterial, que gira em torno de 15 a 30 segundos após a injeção. Nessa fase, o contraste se encontra presente nos vasos arteriais, podendo irrigar lesões com alto grau de vascularização. A gente tem também a fase portal, que vai girar em torno de 60 a 80 segundos. Nessa fase, o contraste que se encontra dentro dos vasos arteriais passa a realçar também a veia porta, uma estrutura vascular extremamente importante na irrigação de certas estruturas abdominais. Fase portal muito utilizada ali quando se faz tomografia de tórax, abdômen e pelve para estadiamento de algumas patologias, tá? A fase de equilíbrio vai variar em torno de 3 a 5 minutos. Essa fase de contraste vai apresentar a mesma densidade nos vasos e órgãos e tecidos. E a gente tem a fase excretora, muito utilizada nos exames de urotomografia, que é aquela fase que vai variar em torno de 5 a 10 minutos após a injeção de contraste. Pode variar para mais tempo, dependendo da fisiologia do paciente em particular. Nessa fase, o meio de contraste já começa a ser visualizado pela via de excreção renal, tá? Pela pelve renal, ureter e bexiga. Aqui imagens demonstrando, né, para vocês como que funciona aqui a fase pré-contraste, onde nós não temos nenhuma estrutura realçada, nenhuma estrutura com aumento da sua densidade após a manipulação do contraste endovenoso. Aqui a gente tem a fase arterial, onde a gente tem somente as artérias realçadas pelo meio de contraste. A gente tem também as estruturas hipervascularizadas, né, que é aquelas estruturas tumorais que recebem uma neovascularização realçada nas estruturas. A gente tem aqui o córtex renal presente também, com contraste. Alguns órgãos intestinais ali vão receber contraste rapidamente, então vão realçar. Então, nessa parte, a gente vê aqui a artéria principalmente cheia de contraste. Na fase portal, a gente já tem tanto a artéria quanto a veia porta e outras estruturas já com aumento da sua densidade devido à chegada desse meio de contraste, tá? Nessa fase vai girar em torno de 60 a 80 segundos. A fase de equilíbrio vai estar ali em torno de 3 a 5 minutos. Todos os tecidos vão apresentar a mesma densidade ali em relação à passagem do meio de contraste, que já vai estar circulando um pouco mais de tempo dentro do organismo. E na fase excretora, a gente já começa a identificar o sistema de excreção renal ali, mandando esse meio de contraste embora através da pelve renal, ureteres e bexiga, tá? Então, essas são as principais imagens que nós vamos identificar através das fases de contraste nos exames de tomografia computadorizada. São cobradas em concurso público, ficam atentos em relação a isso daí, tá? Bom, então a gente vai falar um pouco agora sobre algumas questões de concurso públicos voltado para tomografia computadorizada a respeito de meios de contraste e seu uso nos exames de TC. Então vamos lá para a primeira questão, né? Instituto Funesp 2020. O protocolo de exame de tomografia computadorizada para tromboembolia pulmonar, que a gente chama de TEP, requer uma aquisição volumétrica do tórax na seguinte condição. Alternativa A, sem a utilização do meio de contraste. Isso aqui vai estar referente ao último ícone que a gente viu agora, tá, pessoal? São as fases do meio de contraste. Com contraste na fase portal. Alternativa C, com contraste na fase de equilíbrio. Alternativa D, com contraste na fase arterial. E alternativa E, com contraste na fase tardia. Então, aqui, a resposta que condiz mais corretamente com a alternativa seria a alternativa D, com contraste na fase arterial. Então, esse aqui, pessoal, é um exame de tomografia computadorizada para tromboembolia pulmonar, que nós chamamos de TEP. Nesse tipo de exame, o objetivo principal é a avaliação das artérias pulmonares, tá? As artérias pulmonares, como nós sabemos, são a única artéria do corpo humano que é pobre em oxigênio, onde o sangue está voltando ali dos membros superiores e inferiores, vai passar através ali dessa artéria pulmonar para fazer ali a troca gasosa, né? Que é a hematose, e depois voltar para a veia, é, voltar ali para o sistema venoso através da veia, me fugiu da veia, me fugiu o nome da veia aqui em particular. Volta para essa veia em questão, cai dentro do átrio direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e continua a circulação sanguínea. Então, o importante para esse exame é que a gente identifique e visualize aqui o contraste dentro dessa artéria pulmonar, tá? A outra artéria a outra imagem que eu falei para vocês vai cair na veia pulmonar,
depois dentro do ato esquerdo, ventrículo esquerdo e segue para a circulação, grande circulação. Então, é importantíssimo a gente visualizar essa artéria pulmonar. Então, a fase de contraste que nós vamos utilizar para visualizar e identificar a tromboembolia pulmonar é a fase com contraste arterial. Quando esse contraste passa pela artéria pulmonar, desenha as estruturas, nós conseguimos identificar aqui as patologias presentes na imagem, tá? E aí, então, questão número 2, Instituto IBAD 2019. As propriedades do contraste iodado utilizado na tomografia computadorizada vinculam-se à eficácia e à segurança. Quanto à sua capacidade de dissociação, o contraste iodado pode ser classificado como alternativa A, iônico e protônico, alternativa B, iônico e não iônico, alternativa C, protônico e não protônico, alternativa D, nucleico e não nucleico, e alternativa E, protônico e nucleico. Então, como nós vimos anteriormente, em alguns ícones anteriores em relação a essa aula, os contrastes à base de iodo utilizado em tomografia computadorizada, eles são classificados como contrastes iodado iônico e não iônico. Então, a alternativa mais correta para essa questão é a alternativa B, tá? Iônico e não iônico. Vamos então para a terceira questão, Instituto AOCP 2015. Os meios de contraste são utilizados com frequência nos exames de tomografia computadorizada de abdômen. Frequentemente são utilizados meios de contraste intravenoso, principalmente na avaliação do fígado e do pâncreas. O meio de contraste intravenoso utilizado na TC é a base de letra A, térbio, alternativa B, sódio, alternativa C, gadolínio, podemos descartar esse aqui que é o da ressonância. Esse aqui também nós podemos descartar também, e o térbio também. Alternativa D, bário, ou alternativa E, iodo. Então, como nós vimos aqui na aula, o meio de contraste utilizado com frequência nos exames de tomografia computadorizada, principalmente através da via intravenosa, é o meio de contraste à base de iodo, tá? Então, a resposta para essa questão, alternativa E, iodo. Quarta questão, Fundação Getúlio Vargas, 2021. Em tomografia computadorizada, alguns tipos de exames são realizados com administração venosa de meio de contraste iodado. Assinale a opção que indica o segmento do corpo humano que é avaliado com as seguintes fases pós-contraste. Então, vai ter lá aquela questão que eu falei das fases dos meios de contraste, né? Então, dentre as fases, qual segmento do corpo humano é avaliado? Na fase arterial, portal, venosa e tardia, ou de equilíbrio, né? Que são as principais fases do meio de contraste. Leve em consideração aquela figurinha que a gente viu por último, antes de começar as questões. Então, alternativa A, célula turca, uma estrutura presente ali dentro das estruturas encefálicas. Alternativa B, órbitas. Alternativa C, crânio. Alternativa D, coluna lombar. E alternativa E, abdômen. Bom, então para essa questão, a resposta mais correta, a alternativa mais correta seria a alternativa E. Nos estudos do abdômen e pelve, dependendo da patologia, dependendo ali do que a gente quer visualizar, né? é, a gente vai fazer 3 ou mais fases do meio de contraste, que é a fase sem contraste, fase arterial, portal, venosa, de equilíbrio ou tardia, tá? Então, nas estruturas abdominais, dependendo da indicação clínica, a gente vai utilizar aí essas fases de meio de contraste para o abdômen. Então, alternativa certa, alternativa E, abdômen. Então, questão número 5. Em tomografia computadorizada, os meios de contraste são utilizados para diferenciar tecidos patológicos de tecidos normais e realçar estruturas vasculares, dando assim uma melhor visualização das mesmas. Qual é a dosagem média de contraste iodado utilizado por quilograma dos exames de tomografia computadorizada durante a rotina clínica atual? Bom, mais uma questão que eu chamei a atenção lá durante a parte teórica, tem um gráfico que fala exclusivamente disso. Qual é a dose utilizada habitualmente, né, comumente no serviço de tomografia computadorizada na rotina clínica, em relação a quilograma, em relação ao peso? Então, nós temos aqui a alternativa A, 0,1
a 0,2 ml por quilo. Alternativa B, 1,5 a 2 ml por quilo. Alternativa C, 1 a 5 ml por quilo. Alternativa D, 2 ml por quilograma. E alternativa E, 0,5 a 1 ml por quilograma. Bom, então, segundo o que nós vimos na aula, o que vem sendo utilizado na rotina clínica é a alternativa P, de 1,5 a 2 ml por quilograma de meio de contraste à base de iodo dentro dos exames de tomografia computadorizada, tá? Então, alternativa correta, alternativa B, 1 a 2 ml por quilograma. Bom, então antes de terminar a aula, eu gostaria de deixar para vocês aqui algumas referências bibliográficas para que vocês possam estudar a respeito dos meios de contraste em tomografia computadorizada. Esse aqui é um material da SPR, né, a respeito de meios de contraste, conceitos de diretrizes. Estudem também um pouco a respeito desse material para que vocês possam conhecer um pouco mais a respeito tanto do material a meio de contraste da tomografia, quanto da ressonância e dos outros métodos de radiodiagnóstico de uma forma em geral. Bom, a gente termina aqui então mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Estudem para que vocês possam alcançar o seu objetivo, que é a aprovação em concurso público. Um forte abraço a todos e até a próxima.